Por mais de 6 décadas, uma camada de cera vermelha tem sido a marca registrada de um dos bourbons mais vendidos da América, o Maker's Mark. Leva pelo menos 6 anos para envelhecer uma garrafa, e a destilaria da empresa, em uma pequena cidade do Kentucky, produz quase 150 mil delas em um único dia. Para ser chamado de bourbon, o líquido dourado precisa ser envelhecido em barris de carvalho que são carbonizados por dentro. Hoje, a Maker's Mark tem mais de 1 milhão deles no local. A empresa só pode usar cada barril uma vez. Mas os carvalhos brancos por trás desses barris podem ser um risco. Eles são difíceis de cultivar e a próxima geração não está indo tão bem. Leva aproximadamente 90 anos para cultivar o próximo lote de barris. Então, por que o carvalho branco é tão importante para fazer o bourbon Maker's Mark? E como a empresa protege seu bourbon de lacre vermelho diante da alta demanda? A Kentucky Cooperative fabrica barris de bourbon com carvalhos brancos desde 1960 e agora fornece para destilarias Sphere em todo o mundo. Alguns dos barris que carregamos aqui vão até a Escócia. Às vezes enviamos para a mesma rua, ali no Maker's Mark. As árvores de carvalho branco são cortadas em tiras, chamadas aduelas. Elas envelhecem por 1 ano, perdendo umidade e sabores indesejados. Os trabalhadores encaixam as aduelas de forma solta, usando um martelo e um aro temporário. Eles chamam isso de montagem. Eles trabalham apenas com carvalho branco, que é mais forte e durável do que outras madeiras. Experimentamos com cerca de 45 tipos de madeira que não são carvalho. A má notícia é que a maioria dessas madeiras, se você tentar transformá-las em um barril, não vão se curvar ou vão vazar. Os barris passam por vapor para deixar a madeira mais maleável. Você tem que vaporizá-lo. Caso contrário, quando tentar dobrar as aduelas, elas vão rachar no meio. Uma prensa hidráulica aperta firmemente as aduelas, como visto nesse vídeo promocional, filmado em outra tanoaria. Os trabalhadores colocam os barris sobre uma pequena fogueira por 45 minutos, para começar a liberar os sabores e aromas naturais da madeira. Isso é chamado de tostar, mas o passo mais importante é a carbonização. Não se pode fazer bourbon sem isso. Os funcionários rolam os barris para dentro de uma máquina, onde uma chama aberta queima uma camada de carvão no interior. Assim que o barril pegar fogo, vamos iniciar o cronômetro. Cabe ao cliente decidir quanto tempo esse cronômetro vai durar. Para o Maker's Mark, o cronômetro é ajustado para 35 segundos, para dar ao bourbon uma cor dourada e um sabor defumado. É a coisa mais incrível de se ver. 9 anos depois, ainda fico encantado quando o fogo queima. É fantástico. Historiadores acreditam que os primeiros destiladores de bebidas nos Estados Unidos queimavam barris para higienizá-los. No início do século XVIII, o uísque era envelhecido em barris anteriormente usados para armazenar coisas, como frutos do mar. Incendiá-los eliminava qualquer resíduo. Descobriu-se que a madeira carbonizada também conferia sabores distintos à bebida. Em 1938, tornou-se lei que, para ser chamado de bourbon, a bebida devia ser envelhecida em um barril novo e carbonizado para garantir sabor e aroma. Na etapa final, os aros permanentes são colocados sobre os barris para manter tudo no lugar. A tanoaria entrega os barris prontos na fábrica da Maker's Mark na estrada. Os trabalhadores inspecionam cada um. Defeitos ou buracos na madeira podem causar a perda de um líquido valioso. Aqui você poderia ver de 5 a 10 vazamentos por dia que são reparáveis antes da entrada. Os funcionários precisam ter cuidado ao mover os barris, que podem pesar mais de 100 quilos. Por isso, eles dependem de uma combinação de trilhos, trailers e guindastes. Mas a produção de bourbon começa dias antes de qualquer álcool chegar a esses barris, nos campos de trigo e milhos próximos. A destilaria recebe até 6 caminhões cheios de milho todos os dias. É o ingrediente mais importante no Maker's Mark. O uísque é feito a partir de uma mistura de grãos fermentados, mas para ser considerado bourbon, mais da metade desses grãos precisa ser de milho. O Maker's Mark tem 70% de milho. Para garantir que estamos obtendo o amido necessário para produzir o álcool desejado. Antes do caminhão descarregar, a destilaria coleta amostras para controle de qualidade. Queremos verificar e garantir se há algum grão quebrado ou material estranho nesse grão. Isso poderia contaminar a bebida. Assim que ele retirar isso, ele vai cheirar para garantir que não há mofo, bolor ou qualquer cheiro estranho. Enquanto a maioria das destilarias tritura o grão até virar um pó fino, a Maker's Mark deixa pedaços. Queremos uma mistura consistente das nossas sementes para que possamos extrair todo o sabor e amido do nosso grão.
Os trabalhadores preparam uma mistura de grãos moídos, milho, cevada maltada e algo que diferencia o Maker's Mark: trigo em vez de centeio. Então esse trigo vermelho de inverno macio vai realçar mais uma doçura suave no bourbon, enquanto o centeio vai proporcionar um sabor mais picante, com um toque mais marcante. Eles misturam tudo em água para fazer o que é conhecido como mash. Então é quase como se você estivesse fazendo mingau ou aveia. Eles seguem uma receita rigorosa, com tempos e temperaturas muito específicos. Você acabou de pegar o milho moído, colocar na água e aquecer. Vai acabar fazendo um bolinho de milho. O que finalmente irá transformá-lo em álcool é a receita original de levedura do fundador. Os trabalhadores dão início a uma pequena quantidade em um tanque de aço inoxidável. Eles alimentam a levedura com uma mistura de grãos, lúpulo e água, até que esteja grande o suficiente para lidar com a fermentação do mosto. A levedura e o mosto são combinados em um tonel de madeira de 9.600 galões. A mistura fica em temperatura ambiente por alguns dias, enquanto a levedura transforma os açúcares em álcool e dióxido de carbono. Por isso que você vê essas bolhas. Você percebe esse aroma, você extraiu mais daquele grão doce, agora você está sentindo muito ácido e acidez. Depois de 2 dias, cada um desses fermentadores vai começar a ficar um pouco menos ativo. As bolhas começaram a achatar. No 3º dia, o cheiro é frutado e o teor alcoólico é de cerca de 10%. Uma bomba transporta o líquido para os alambiques de cobre da destilaria. Aqui o calor evapora o álcool, deixando para trás o mosto sólido. O álcool esfria e se condensa em um líquido transparente. Vai sair tudo transparente porque ainda não passou pelo barril para adquirir qualquer cor. Ele passará por 2 etapas de destilação atingindo 65% de álcool. Isso é conhecido como high wine. Antes de seguir para o armazém de barris, os trabalhadores fazem um último teste. Felizmente eu fico com a parte boa, provar e garantir que estamos fazendo um produto de qualidade. Ele vai te dar aquele sabor suave, doce, que bate no meio da língua e te conquista. É como uma dança, isso aqui é uma bela destilaria. Os tubos de destilaria levam o bourbon claro até o armazém de barris. Lá ele é diluído com a água do lago próximo para 55% de álcool. A qualidade da água é crucial, mas felizmente a região possui água de nascente pura naturalmente filtrada pela rocha calcária. Em seguida, os trabalhadores enchem esses barris com um novo bourbon. Eles os fecham com uma rolha de nogueira. Recebemos em média cerca de 4 a 5 cargas de barris por dia e vamos encher de 8 a 900 barris por dia em 2 turnos. Essa obsessão por barris quase perfeitos é crucial para o produto final e um padrão na produção de bebidas alcoólicas de alta qualidade em todo o mundo. Na França, produtores de vinhos de luxo chegam a pagar até $50 mil por um desses barris feitos com carvalho francês. Eles podem ter até 1.300 galões, então o vinho toca a superfície com menos frequência, mantendo os sabores do carvalho mais sutis. Isso também minimiza os níveis de oxigênio para evitar que o vinho azede. Barris tão grandes precisam ser movidos com empilhadeiras e acessados usando escadas e andaimes. Eles são monitorados de perto durante a tosta porque os barris podem formar bolhas ou escurecer, o que significaria que todo o trabalho seria perdido. Mas o envelhecimento do bourbon é completamente o oposto. A superfície carbonizada é essencial para o produto final. O barril é responsável por parte da cor e, segundo alguns, por 60% a 70% do sabor. Os barris envelhecem nos armazéns onde são expostos a temperaturas entre 0 e 120 graus Fahrenheit. E à medida que as estações mudam, a madeira queimada se expande e se contrai, permitindo que o bourbon extraia seus açúcares caramelizados e a cor marrom dourada. O oxigênio que entra nos barris aumenta a acidez do licor. Para equilibrar a exposição à temperatura, os barris começam no andar superior, onde é quente e seco. Eventualmente são movidos para o andar inferior, onde é mais fresco e úmido. Muitos lugares simplesmente armazenam os barris, deixam envelhecer por 6, 7 anos e nunca os verificam. Nós vamos entrar 1 ou 2 vezes por ano para fazer uma verificação adicional. A maioria dos barris estará pronta após 6 anos, mas às vezes leva 8. A Maker's Mark envelhece alguns por 10 anos ou mais para marcá-los como edições especiais. Eles vendem barris usados para destilarias na Escócia, que não exigem barris novos para envelhecimento.
O bourbon finalizado é canalizado para a planta de engarrafamento. Um barril é suficiente para encher cerca de 250 a 325 garrafas. Cada uma é sanitizada com uma dose do próprio bourbon da empresa, e a fábrica as produz constantemente. Estamos operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em outra sala, os trabalhadores cortam as etiquetas usando uma impressora de 1935. As etiquetas e a máquina não mudaram desde que a empresa começou há mais de 70 anos. Existem certas coisas que são inerentes e fazem parte do DNA do fabricante. Coisas assim nunca vão mudar, mas trabalhamos muito para tornar nossos processos mais eficientes. Os adesivos são fixados em cada recipiente de vidro logo antes do toque final. Os funcionários mergulham cada garrafa nessa cera vermelha icônica. A empresa desenvolveu a cera para derreter em temperaturas extremamente altas, para que não haja risco de derreter quando estiver seca. Como esse trabalho é tão exigente, os trabalhadores ficam na estação por apenas 30 minutos. Isso realmente desacelera a linha de produção. A Maker's Mark consegue encher até 125 garrafas por minuto, enquanto outros destiladores enchem 400. Mas a empresa diz que vale a pena, porque isso diferencia as garrafas. Estamos sempre revezando. Um aspecto positivo é que cada um dos nossos membros da equipe sabe como fazer todos os trabalhos no departamento de engarrafamento. Mergulhar, operar a máquina de enchimento, colocar tampas, etiquetar ou dirigir uma empilhadeira. Esse visual foi criado por uma das fundadoras, Margie Samuels. Ela e seu marido, Bill Samuels, fundaram a empresa em 1953. Margie teve a ideia do selo vermelho 5 anos depois, para ajudar a promover o Maker's Mark como um item de luxo. Ela preparou a primeira receita de cera em uma fritadeira na sua cozinha. Mas durante boa parte do século XX, o bourbon era visto como uma bebida barata, para quem não podia pagar por um Scotch. E nos anos 70, os americanos começaram a preferir bebidas como vodka e gin. O whisky ganhou a reputação de ser uma bebida de gente mais velha. Nos anos 80, destiladores do Kentucky, como Jim Beam e Buffalo Trace, lançaram edições limitadas de bourbons especiais para tentar reverter a situação. A estratégia deu certo nos anos 90. Houve um renascimento da cultura dos coquetéis, e bebidas com whisky, como Manhattan Old Fashioned e Mint Julep, voltaram à moda. Nas 2 décadas seguintes, a popularidade do bourbon impulsionou a produção em Kentucky em quase 500%. Em 2022, os destiladores do estado atingiram um recorde de 2,7 milhões de barris de bourbon. Hoje, a Maker's Mark vende cerca de 36 milhões de garrafas por ano, tornando-se uma das marcas de bourbon mais populares do mundo. Mas há um problema no horizonte. As árvores de carvalho branco, essenciais para a fabricação dos barris, podem levar quase um século para amadurecer. Outras espécies, como os bordos vermelhos, crescem quase 5 vezes mais rápido. Essas árvores cobrem o dossel da floresta, bloqueando a luz que os carvalhos brancos precisam. Não é o desmatamento que está causando a perda de carvalhos brancos, é uma mudança na cobertura florestal que é impulsionada por espécies invasoras. E as mudanças climáticas também não ajudam. E então, quando olhamos para o próximo conjunto de carvalhos que vão amadurecer daqui a 60, 100 anos, eles não estão lá, eles estão em um nível mais baixo. Especialistas estimam que, se nada for feito, a população de carvalho brancos pode diminuir em 80% nas próximas décadas. Uma melhor gestão florestal ajudaria. Isso significa queimadas controladas em árvores em decomposição ou indesejadas. Se eu dependesse do melhor que essas florestas têm a oferecer, eu estaria muito preocupado com o que vai acontecer em 20 anos. Um carvalho pode render 2 barris, mas precisa ser perfeito e reto, como esse da Maker's Mark. O que você procura em uma árvore para barril é aquela parte reta e bonita bem no meio, logo acima e abaixo dos galhos. Sem nós ou imperfeições, pois eles podem causar vazamentos. Eles chamam essa de árvore-mãe. Ela nunca vai se tornar uma árvore para barris, nunca vamos derrubá-la. Ela é mais velha que qualquer carvalho branco comum, e a empresa mapeou sua genética. Então acreditamos que nossa árvore-mãe tem entre 300 e 500 anos. O que fizemos foi derrubar brotos do topo dela com uma espingarda de pressão e dividimos em mais de 540 milhões de pares de DNA, dos quais podemos extrair aprendizados em sequência. Porque ela resistiu ao teste do tempo, porque ela saiu tão bem neste clima. A Maker's Mark tem um programa de reprodução e plantou 10 mil novas mudas aqui. O que esperamos fazer é ajudar a melhorar a espécie para que todas as futuras mudas cresçam mais retas e cresçam mais rápido.
Estão estudando 500 variações de carvalho branco no leste dos Estados Unidos, para identificar as que melhor resistem a pragas, doenças e mudanças climáticas. Se não administrarmos bem nossas terras, mantendo esses ecossistemas saudáveis, não estaremos aqui daqui a 200 anos fazendo uísque.